Olá, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre o processo da escuta, como nós recebemos a informação acústica pelos nossos ouvidos e decodificamos essa informação para ser interpretada posteriormente pelo nosso cérebro. Para falar sobre isso, eu vou explicar um pouco como é que funciona o nosso sistema auditivo, qual é a fisiologia do nosso ouvido. Então, vamos lá. Bom, o sistema auditivo é um sistema extremamente delicado e sensível. Nós recebemos informações do ambiente, que são variações de pressão na forma de ondas sonoras, e essas ondas elas têm intensidades muito pequenas. No limite, a gente consegue perceber pelo sistema auditivo informações que são da ordem de 1 trilionésimo de watt acústico. É realmente uma quantidade de energia muito pequena, então trata-se de um sistema muito sensível que consegue reconhecer, que consegue captar variações muito pequenas de pressão no ar. O sistema auditivo ele é bastante complexo e eu vou explicar muito esquematicamente, óbvio, a sua composição para que a gente entenda como é a cadeia em que se desenvolve a decodificação do som. Bom, trata-se de um sistema hidrodinâmico, né? É um sistema mecânico, ou seja, a gente poderia fazer um modelo do nosso sistema auditivo com elementos mecânicos, êmbolos, tubos, válvulas, né? Alavancas. E a gente pode dividir esse sistema em 3 partes. A primeira parte é o ouvido externo, né? Onde está principalmente a nossa orelha. Depois tem um duto que carrega o som para dentro do sistema auditivo que a gente chama de ouvido médio. E finalmente a parte talvez mais significativa desse sistema, que é o ouvido interno, onde ocorre de fato a decodificação dos sinais sonoros que a gente recebe. Então vamos olhar parte por parte desse sistema para tentar entender como é que ele funciona. O ouvido externo, né, o principal dispositivo que a gente tem aí é a orelha. A orelha ela funciona, ela tem várias funções. Ela ajuda, né, a empurrar, vamos dizer assim, a canalizar a energia das ondas sonoras que vêm pelo ambiente para dentro do canal auditivo. Então a orelha, né, quando incide uma variação de pressão sonora nessa região do nosso crânio, né, a orelha tem essa função de ajudar que essa variação seja direcionada para dentro do tubo auditivo. Além disso, ela funciona como um filtro, né? Quando a gente escuta um som que vem da frente ou da lateral, né, esse sistema tem uma certa eficiência. Quando um som vem de trás, por exemplo, para as ondas que têm tamanhos proporcionais ao tamanho da própria orelha, né, a orelha vai funcionar como uma espécie de anteparo e vai dificultar a passagem dessas ondas para dentro do ouvido. É como se a gente eliminasse ou diminuísse a intensidade dos componentes mais agudos do som, que tem comprimentos de onda menores. Então, a gente consegue, né, usando as duas orelhas, perceber se o som está vindo de uma lateral, se está vindo de trás ou frontalmente. E isso ajuda na localização do som. Além disso, como nós temos 2 ouvidos, 2 orelhas, os sons, né, quando não são frontais, eles chegam em tempos diferentes numa orelha e na outra. Então, um som que incide nessa direção aqui, ele chega primeiro nesta orelha e depois nessa. Essa pequena diferença de fase ela é percebida pelo nosso aparato neuronal e isso dá uma indicação
de onde está vindo o som. Então, juntando esse filtro, né, que a orelha faz de quando os sons são produzidos nas laterais, na frente ou atrás, e essa diferença de fase, o ouvido consegue calcular, né, de maneira bastante considerável a direcionalidade dos sons. Bom, depois nós temos o meato externo, esse canal auditivo, esse tubinho, né, que faz a conexão entre a orelha, a parte externa do nosso corpo, e a parte interna. Como é um órgão muito delicado, ele está protegido dentro do crânio, né? E é esse canal auditivo, esse meato externo, né, que faz a conexão entre o ambiente externo e o interno. Esse tubo é um tubo como um tubo de um instrumento de sopro, uma flauta, alguma coisa assim. E ele tem ressonâncias. Essas ressonâncias vão amplificar certas faixas de som. A gente vai ver mais para frente, em outra ocasião, como a gente escuta melhor em certas faixas de frequência. Um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos é porque esse canal auditivo ele tem certas ressonâncias nessas faixas, né? Entre 1000 e 3000 Hz, mais ou menos, a gente tem uma escuta um pouco mais apurada e é um pouco ajudado por esse canal auditivo. No final desse canal auditivo, a gente tem o tímpano, né? O tímpano é essa membrana pequena, uma membrana muito delicada, tem aí por volta de 3 milímetros de diâmetro, e ela recebe as variações de pressão do ambiente, né? E quando a pressão aumenta, ela se deforma para frente, quando a pressão diminui, ela vai para trás e faz esse movimento oscilatório, né? Que é ah, análogo ao movimento de variação de pressão que ocorre no ambiente. Colado, né, na parte de trás, na parte interna dessa membrana que é o tímpano, nós temos aqui os três menores ossos do corpo humano, os três ossículos, né? Martelo, bigorna e estribo, são três ossos muito pequenininhos que conectam a membrana timpânica à entrada da cóclea, que é o órgão onde ocorre a decodificação dos sons. Esses três ossículos, martelo, bigorna e estribo, eles funcionam como um jogo de alavancas. Eles têm duas funções que são quase que opostas. Por um lado, o que faz uma alavanca? Ela amplifica, né, um movimento ou a força aplicada num sistema. Então, esses ossículos vão pegar essa energia produzida pelo tímpano, né, e vão amplificar essa energia para passar para o próximo órgão que a gente tem aí, que é a cóclea. Então, a transmissão da energia que entra no tímpano, ela é amplificada por esses três ossículos para estimular a entrada da cóclea. Já vou falar sobre a cóclea em seguida. Por outro lado, quando a gente está exposto a níveis de energia sonora muito altos, né, esses três ossículos estão envoltos por certos nervos, né, esses nervos se tensionam, vão se tensionando e vão travando esse movimento, e eles deixam de passar essa energia para a cóclea para proteger, né, justamente o sistema auditivo. Então isso acontece quando a gente está lá escutando música, num ambiente tem música, um ruído muito alto, a gente fica exposto a esse ambiente muito tempo, esses nervos vão comprimindo ali o movimento dos três ossículos, de modo que a gente ouve com menos intensidade esse som que poderia estar ali machucando, né, o seu sistema auditivo. Por isso que quando a gente sai desse ambiente parece que o ouvido está tapado, né? É porque esses nervos demoram para relaxar e a gente voltar a ter uma escuta normal. Então a gente sai desse ambiente, parece que tem alguma coisa pressionando os ouvidos, né? Então é esse sistema de proteção. Esse sistema de proteção ele demora para ser ativado, então se a gente receber um estampido, uma explosão, né, que é uma variação de energia muito rápido, esse sistema não tem
tempo de atuar, ele demora um certo tempo para se regular. Então, ele é um sistema de proteção para sons contínuos. Então essa é a função desses 3 ossículos, né? Conectar o tímpano à entrada da cóclea e proteger o sistema auditivo. Esse órgão aqui maior, né, parece um caracol, é justamente a cóclea. É o principal componente desse sistema, é onde a gente faz a decodificação dos sons. Em cima da cóclea, né, tem esses canais semicirculares, são três canais que estão ligados, né, eles fazem parte do mesmo sistema aí da cóclea, e são chamados também de canais labirínticos, né, eles são responsáveis, um dos responsáveis, né, pelo nosso equilíbrio, pela nossa percepção de que a gente está em pé ou está caindo, né, quando a gente está se movimentando, são esses canais que permitem que a gente consiga saber em que posição que a gente está em relação à gravidade e consiga se estabilizar, né, não cair. Tanto a cóclea quanto esses canais, né, eles são um sistema integrado. Então, quando você tem um problema no labirinto, vocês devem ter ouvido falar, né, na labirintite, que é uma perda, né, uma espécie de sensação de tontura, de desequilíbrio que algumas pessoas têm. A labirintite pode estar acompanhada, né, de problemas auditivos. Você pode ter alguma perda auditiva durante um episódio de labirintite, porque é o mesmo sistema e a labirintite muitas vezes é uma espécie de inflamação ali dos canais semicirculares por onde passam líquidos, né, o endolinfo e o perilinfo, são 2 líquidos que também compõem ali o funcionamento da cóclea. Então, alteração nesses fluidos acabam gerando uma desestabilidade, né, em termos de equilíbrio, pode gerar uma tontura, e também isso pode afetar a cóclea, a parte da cóclea onde se faz a decodificação de sons, e portanto você tem um conjunto aí de sintomas aí, né? A gente tem aqui embaixo, né, uma cavidade timpânica, a cavidade do tímpano, que é uma cavidade de ar que está atrás do tímpano, ela ajuda a equilibrar a pressão interna do ouvido. Imaginem, essa cavidade ela está ligada aqui, ó, à trompa de Eustáquio, né? Está ligada à cavidade nasal. Então, existe uma passagem aqui do ar que entra pelo seu nariz e que vai ali na parte posterior do seu ouvido. Isso porque quando a gente precisa equilibrar a pressão da membrana timpânica. Né? A pressão que entra pela parte externa do ouvido, ela empurra a membrana timpânica para dentro, né? E essa membrana, essa pressão que é, na verdade, a pressão atmosférica, né? Ela manteria a membrana empurrada para frente. Então a gente precisa de uma contraforça que entra por trás da membrana e que faz a mesma pressão para deixar essa membrana em equilíbrio. Então, a mesma pressão que entra pelo canal auditivo entra pela trompa de Eustáquio, né, via nariz e cavidade nasal. E assim essas duas forças, uma para uma direção, outra para outra, mantém a membrana timpânica, né, em equilíbrio, e ela só vai ser afetada a hora que tiver uma vibração sonora ali, tá? Mais uma vez, quando a gente tem um problema respiratório, uma inflamação das vias nasais, a gente acaba ficando com o ouvido também entupido, porque isso pode inflamar essa região, pode causar algum problema ali na entrada da trompa de Eustáquio. Também quando a gente muda de altitude muito rapidamente, né, daquela sensação de ouvido tapado, né, é porque a gente não conseguiu equilibrar essa pressão, não deu tempo da pressão do ar que entra pela cavidade nasal, né, equilibrar a pressão externa que está sendo aplicada na membrana timpânica, né, e a gente tem aquela sensação de que está com o ouvido tapado. Né, às vezes a gente boceja, abre bem a boca
entra mais ar aqui pela cavidade nasal e essa pressão é equalizada e essa sensação some, né? E finalmente a gente tem aqui atrás, né, na parte posterior da cóclea, o nervo vestibular e o nervo acústico, né, são os nervos que levam a informação da decodificação do som, né, para o cérebro, para os neurônios, onde a gente vai interpretar essa informação sonora. Vale a pena mostrar também, nesse desenho a gente tem aqui o estribo, ele está conectado, né, uma membrana de entrada, que a gente chama de janela oval, uma pequena membrana. O estribo está colado a essa membrana, ele vai empurrar para frente e para trás essa membrana, movimentando todo o sistema que está dentro da cóclea. E a gente tem aqui embaixo, né, a janela redonda, que é uma outra pequena membrana que faz uma espécie de equilíbrio, né, uma equalização da pressão interna quando a gente mexe na membrana da janela oval. Essa membrana da janela redonda, ela absorve, né, essa pressão, ela equilibra a pressão aí do funcionamento da cóclea, que é o que a gente vai ver em seguida aí. Então esse é o esquema geral do nosso sistema auditivo. Aparentemente, em termos de evolução, né, das espécies, esse sistema deriva, né, do mesmo tipo de sistema do tecido epitelial da nossa pele, né? Se a gente pensar o tato, né, ele também é um sistema de captação de variação de pressão, mas são níveis de pressão extremamente maiores do que esses que a gente capta pelos ouvidos. O ouvido a gente poderia pensar como um sistema, né, uma parte desse sistema que se adaptou para captar, né, variações de pressão infinitamente, né, menores do que essas que a gente percebe pelo tato, tá bem? Então essa é a fisiologia do nosso sistema auditivo em geral. O próximo passo é entender como é que funciona a cóclea, que é onde a gente faz a decodificação propriamente dita do som, tá bem? Então, por enquanto é isso. Obrigado e até uma próxima vez.